O jovem agrônomo desprezou a velha cozinheira, mas ela plantou sua própria história e ela enfrentou o olhar de desdém do fazendeiro mais arrogante da região, sem tremer, sem recuar. E ele, na frente de todo mundo, apontou o dedo para a porteira e disse: "Pega suas coisas e sai da minha fazenda hoje." Ela saiu, se despediu da vida que conhecia com um abraço que precisou segurar forte para não desmoronar. Prometeu que voltava e foi embora com uma mala surrada e o último dinheiro que tinham. Encontrou um cantinho de terra abandonado que ninguém queria. Comprou com o que tinha e o que aconteceu depois mudou tudo. Se você chegou até aqui, já deixa o like no vídeo e comenta de onde você está assistindo. Fica comigo até o final para ver como ela virou esse jogo. Dona Benedita, com seus 68 anos e mãos calejadas, tinha a Fazenda Esperança como sua segunda pele. Não era força de expressão, não. Ela veio ao mundo ali, num quartinho modesto nos fundos da casa de empregados, e ali havia passado mais de 5 décadas. Sua mãe, parteira da região, havia lhe ensinado os segredos da terra e das ervas. Dona Benedita, por sua vez, ensinou à fazenda os segredos da cozinha, dos doces caseiros, do tempero que fazia qualquer refeição virar um abraço. Ninguém ali se lembrava de uma Fazenda Esperança sem o cheiro de café passado por Benedita logo cedo ou o aroma do pão de queijo quentinho saindo do forno a lenha. Ela conhecia cada canto, cada preferência, cada membro da família que servia, como se fossem seus próprios. Cuidava da casa grande como se fosse sua, sabendo muito bem que nunca seria, mas o tempo e as gerações mudaram. Laert, o antigo dono, envelheceu e vendeu a propriedade a seu sobrinho, Dr. Renato, um agrônomo com formação na capital e ideias modernas. Dr. Renato, com seu terno impecável e seu jeito apressado, viu em Dona Benedita apenas uma funcionária antiga a ser reestruturada. Ele queria eficiência, planilhas e métodos que não incluíam o olho de uma senhora que cozinhava por intuição. A dispensa veio numa tarde de quarta-feira. Dr. Renato, parado à porta da cozinha, com a voz dura e impessoal, disse que a fazenda passaria por uma modernização completa e que, infelizmente, os serviços de Dona Benedita não seriam mais necessários. Ofereceu uma pequena indenização e o prazo de uma semana para que ela desocupasse o quartinho. Ela, com a mesma dignidade que usava para dobrar uma toalha ou mexer uma panela, apenas assentiu. Não discutiu, não chorou na frente dele. Em 22 anos, ela havia aprendido que responder só piorava. Os outros funcionários, mais jovens, olhavam de soslaio, constrangidos, sem saber se a consolavam ou se fingiam não ver. Aquela noite, em seu quartinho, Benedita desdobrou o pequeno envelope de papel manchado que guardava no fundo da gaveta, com o dinheiro economizado ao longo dos anos para uma emergência, para um depois. Não era muito, mas era tudo. Sua neta, Sofia, universitária na cidade vizinha, ligou naquela noite. "Vó, a senhora vem pra cá, fica comigo", disse Sofia. "A vó sei lá sua entrar." A voz embargada. "Não, minha filha", respondeu Benedita com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. "Sua avó ainda tem chão para pisar. Vou encontrar meu lugar." Ela tinha andado por aquele vilarejo por décadas e sabia que, na saída para o leste, existia um pequeno pedaço de terra esquecido, encravado entre duas propriedades maiores. Pertencia ao falecido seu Osório, que o abandonara antes de partir. Ninguém queria aquele pedaço de mato seco, sem poço, sem cerca, com uma casinha de tijolos à vista quase em ruínas. Dona Benedita foi até lá. A porteira, se é que se podia chamar aquilo de porteira, estava caída, a corrente enferrujada misturada com o mato alto. A casa, com o telhado cedendo de um lado e janelas sem vidro, parecia um respiro cansado. Mas Dona Benedita sentiu algo, uma vibração que os outros não viam. Uma pergunta silenciosa da terra. Ela conversou com a filha de seu Osório, que morava longe e só queria se livrar do terreno. O preço era quase simbólico.
Dona Benedita contou as notas, pagou o adiantamento e assinou os papéis simples ali mesmo, na praça do vilarejo, com a caneta trêmula, mas a alma firme. Naquela mesma semana, ela mudou sua mala para o sítio. Foi só quando entrou pela porteira enferrujada e olhou para aquela casa quase desmoronando, que o tamanho do desafio caiu de verdade sobre ela. A noite veio, e com ela, uma chuva fina. A água entrava em fio no único cômodo menos desmoronado, onde ela havia posto a mala. Passou a madrugada acordada, com uma bacia velha que achou no quintal sob o gotejo, ouvindo o barulho da chuva no mato e tentando não deixar o desânimo virar desespero. De manhã, com a lama ainda fresca no quintal, ela caminhou por toda a extensão do sítio pela primeira vez. Era um pouco mais de um alqueire. Terra vermelha, densa, coberta de mato que havia crescido sem nenhum controle por anos. A cerca estava caída em vários pontos. O que devia ter sido uma área de plantio estava irreconhecível, e o poço estava seco, um buraco escuro e sem esperança. Ela abaixou um balde amarrado numa corda e não ouviu nada. Puxou-o de volta vazio. Sem água não havia plantio. Sem plantio não havia nada. Ela ficou parada ali por um tempo. Então pegou a enxada velha que seu Osório havia deixado encostada na parede do galinheiro e começou a limpar o quintal. Não porque sabia exatamente o que ia fazer, mas porque ficar parada era a única coisa que ela não podia se dar ao luxo de fazer. Foi assim que os primeiros a passar na estradinha de terra, que ladeava o sítio, começaram a vê-la. A notícia de que a velhinha da fazenda havia comprado aquele mato correu rápido, com um acréscimo de deboche a cada vez. Dr. Renato, passando com sua caminhonete nova, diminuiu a velocidade apenas para observá-la, balançando a cabeça em reprovação. Mas Dona Benedita não parava de trabalhar. Um dia, enquanto limpava o mato perto do fundo do terreno, a enxada bateu em algo diferente, um solo mais escuro, mais úmido. Ela abaixou o joelho no chão, colocou a mão na terra. Estava fria, levemente encharcada. Água, não na superfície, mas perto. Ela marcou o ponto com uma estaca. No dia seguinte, foi até o vilarejo e encontrou seu Zé, o poceiro aposentado, tomando café na bodega. Ele a ouviu, descreveu o solo, a umidade. Ali tem, Dona Benedita. Conheço essa terra. Tinha água boa naquele fundo. O Osório nunca soube aproveitar. Ela propôs pagar metade agora e o resto com a produção. Seu Zé, que a conhecia da fazenda, olhou para ela, para a teimosia em seus olhos, e aceitou. Mas se a água não aparecer, não me deve nada. Não cobro por tentativa, só por resultado. Eles apertaram as mãos. Naquela semana, a broca de seu Zé encontrou aveia. A água subiu, turva no começo, depois limpa, transparente, brotando firme do chão daquela terra que todos haviam descartado. Dona Benedita sentou no chão e não conseguiu levantar por um tempo. Não chorou, só ficou olhando para aquela água, como se fosse a coisa mais importante que já havia visto. E era. Com a água resolvida, o ritmo mudou. Ela preparou um canteiro pequeno primeiro. Plantou ervas, manjericão, salsinha, coentro, coisas que crescem rápido, e que ela sabia que o vilarejo todo comprava. Enquanto aguardava, continuou limpando o restante do terreno, alargando a área útil dia após dia. Sofia vinha nos fins de semana, trazendo sementes e o ânimo da juventude. Vó, vamos vender na feirinha da praça, propôs. No primeiro sábado, a banquinha de Dona Benedita estava modesta, com suas ervas frescas e um sorriso gentil. As pessoas passavam, algumas curiosas, outras com um olhar de pena. A cozinheira virou vendedora de cheirinho. Zombou uma antiga funcionária da Fazenda Esperança. Dona Benedita apenas sorriu e ofereceu uma folha de manjericão para cheirar. Pode levar, mocinha. É de presente. O aroma fresco, a qualidade daquelas ervas, começaram a chamar a atenção. As freguesas mais antigas, que sentiam falta do tempero dela, começaram a procurar.
Ela vendia, dava conselhos de culinária, trocava prosa. A banquinha dela virou um pequeno ponto de encontro. Nem tudo corria bem, porém. Algumas manhãs, ela encontrava as mudas pisoteadas, as cercas derrubadas. Dr. Renato não precisava fazer nada diretamente, bastava a reputação, o peso silencioso do que as pessoas imaginavam quando ouviam o nome dele. Mas Dona Benedita não recuava. Replantava, consertava, e antes de anoitecer, amarrava uma linha fina de arame ao longo da divisa dos fundos. Não para machucar, mas para saber se alguém voltava à noite. Ninguém voltou. O que veio no lugar foi uma visita formal, um homem de terno, dizendo-se representante de um escritório de regularização de terras, questionando a validade da escritura de seu Osório. Dona Benedita, firme, mostrou os documentos. O homem foi embora, sem comprovar nada. Ela ligou para a filha de seu Osório, que confirmou: não tem pendência nenhuma, Dona Benedita. Esse terreno foi herança limpa. Deve ser coisa do Dr. Renato. Naquela semana, as ervas brotaram verdes e firmes. Dona Benedita colheu o primeiro punhado, embalou em sacolinhas simples, e vendeu tudo na feirinha em menos de 2 horas. Voltou para o sítio com o dinheiro no bolso, pouco mais que uns reais, mas sentiu o chão firme debaixo dos pés. O homem do terno não havia voltado. Mas a pressão no vilarejo aumentou. O mercadinho começou a demorar para atendê-la. A mulher da sementeira dizia que não tinha estoque. Pequenas coisas, sutis, mas ela sabia ler os sinais. Dr. Renato operava em sussurro. Sua história, porém, havia chegado aos ouvidos de Reginaldo, um distribuidor de orgânicos da cidade grande. Ele observou o sítio de longe, viu o cuidado, a qualidade das plantas. Parou na porteira numa manhã. Você é a dona aqui? Perguntou. Dona Benedita, com a enxada na mão. Confirmou. Ele era o tipo de homem que não falava muito, mas via muito. Perguntou sobre volume, consistência. Ela respondeu com números exatos, não arredondou, não exagerou. Ele gostou disso. Ofereceu uma parceria. Fornecimento para restaurantes e mercados em 3 cidades da região. Mas só trabalho com quem entrega consistência. Não adianta ter produto bom na primeira semana e sumir na terceira. Eu entrego, disse Dona Benedita. Reginaldo voltou na semana seguinte e assinou o contrato. As semanas que se seguiram foram intensas. Com o contrato de Reginaldo, o sítio da Dona Benedita, agora carinhosamente chamado de Recanto Verde, floresceu. Toninho, um antigo peão da Fazenda Esperança que Dr. Renato havia dispensado por não ser moderno o suficiente, veio trabalhar com ela. Ele sabia de plantio do jeito que se aprende depois de décadas na terra. Juntos, expandiram os canteiros, organizaram a colheita, ajustaram os tempos de plantio. O primeiro pagamento de Reginaldo chegou numa segunda-feira. Era mais do que Dona Benedita havia recebido em toda a sua vida, somando todos os seus anos de trabalho. Ela olhou para o valor na tela do celular, foi até o quintal, sentou embaixo da mangueira velha e ficou ali por um tempo, sem falar com ninguém. Era a primeira vez que sentiu o chão firme debaixo dos pés, não metaforicamente, mas literalmente, aquela terra vermelha que ela havia limpado palmo a palmo, que havia se recusado a secar e morrer, estava sustentando-a de volta. Na Fazenda Esperança, sem o cuidado e o conhecimento de Benedita, as coisas começaram a desandar. Os temperos industrializados não tinham o mesmo sabor. A nova cozinheira não sabia lidar com o forno a lenha. Outros funcionários, também descontentes com o tratamento de Dr. Renato, foram saindo. A fazenda, que por fora parecia moderna e eficiente, por dentro perdia sua alma. No vilarejo, o Recanto Verde de Dona Benedita virou referência. Sua banquinha na feira, antes pequena e incerta, agora era ponto de encontro e fonte de inspiração. Dr. Renato, passando com sua caminhonete, agora desviava o olhar quando via Dona Benedita, altiva em seu sítio. Numa tarde de domingo,
Dona Benedita estava sentada na varanda que Toninho havia ajudado a construir, simples mas firme. O sol estava indo embora devagar, pintando o céu de cores quentes, e o cheiro de terra molhada subia dos canteiros depois de uma rega. Sofia, agora sua sócia e aprendiz, tinha uma xícara de café na mão e olhava para o horizonte. Vó, a senhora sabia que ia dar certo? Ela perguntou. Dona Benedita pensou por um momento. Não, minha filha, ela disse, com a voz serena. Mas eu sabia que desistir não ia. A gente tem que plantar a semente, e a terra responde. E naquele silêncio que se seguiu, com sua neta ao lado, e o recanto verde florescendo à frente, Dona Benedita sentiu o verdadeiro sabor da vitória. Não era só a colheita abundante, nem o dinheiro no banco, era o reconhecimento tardio de uma vida dedicada, a sabedoria que floresceu no solo árido do desprezo, o legado que ela construiu com suas próprias mãos. Dona Benedita, a cozinheira dispensada, tinha se tornado a matriarca da terra, cujo sorriso refletia a paz de quem, no fim da vida, havia plantado sua própria história e colhido muito mais do que esperava.